Eu gosto de pensar que Growth Marketing, para simplificar, ele é, na verdade, qualquer ação e qualquer estratégia que você aplique desde que o objetivo seja escalar. Então, assim, Growth não tem como objetivo te convencer. E, logicamente, que isso varia. Hoje você pode estar com 95,5, no próximo mês você pode estar com 80,20. Quando a gente fala de Growth, ele entra da seguinte forma. Esse 5% a gente vai converter, os outros 95% a gente vai dar um teste gratuito, porque a gente quer que ele use o produto. Algo que eu sempre tento bater o martelo com todo mundo que eu falo sobre Growth é: não vamos confundir Growth Marketing com marketing tradicional. O erro, o não dar certo, é uma coisa muito presente dentro da área de Growth. Quero deixar o produto mais apto para mais pessoas, quero que outras pessoas ouçam falar sobre o produto, certo? Isso é uma maneira que, por exemplo, o branding ela vai trabalhar e vai comunicar o produto. Qual dica, qual conselho você daria para quem está ouvindo a gente aqui hoje? Eu colocaria da seguinte forma. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no B2Bcast. Hoje eu vou ter uma conversa muito legal com Danilo Almeida. Ele é diretor de Growth Marketing na Salesforce. A gente vai conversar sobre estratégias de growth, a lógica de visão de mercado, inclusive para empresas como a Salesforce. Então, se esse assunto é algo que te interessa, essa conversa está imperdível. Então, vamos lá? Danilo Almeida, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Ainda bem que a gente conseguiu organizar a agenda aqui nessa sua viagem aqui para a Europa. Então, a gente tem o privilégio de ter você aqui falar sobre growth marketing, estratégia. Então, primeiramente, obrigado por você estar aqui hoje. Perfeito, Léo. Obrigado por poder participar. E assim que eu soube que eu ia estar por aqui também, eu não podia perder a oportunidade de estar conversando com você. Não, a honra é nossa. Então, vamos já começar realmente perguntando o básico para todo mundo estar no mesmo barco. Okay. Então, o que é growth marketing? Já que você é head de uma empresa gigante e você é responsável por essa parte de growth marketing na América Latina. Não, perfeito. Growth marketing, assim, eu tenho uma visão minha, né? Mas se você procurar, né, via internet o que é growth marketing, você vai achar algo falando que, na verdade, são estratégias com base em experimentos, onde você analisa dados e que você consegue fluir por todo o funil de marketing, né? Que, na verdade, o marketing tradicional ele foca muito ali no topo do funil, mas o growth marketing ele foca em todo o funil. Eu, particularmente, eu gosto de pensar que growth marketing, para simplificar, ele é, na verdade, qualquer ação e qualquer estratégia que você aplique desde que o objetivo seja escalar. Então, se você precisa escalar a venda, escalar algum produto e você tem alguma iniciativa, algum plano ou alguma estratégia para isso acontecer, isso já pode ser considerado como um growth marketing. Entendi. Eu estava até pensando nessa questão realmente de dividir. Como que você divide realmente o profissional só de growth ou essa mentalidade de growth tem que ser aplicada para todo gerente de marketing em qualquer tamanho de empresa? Não, assim, na verdade, eu vejo muito growth como um mindset mesmo. Legal. O que divide é que a pessoa que trabalha com growth, ela tem que estar muito orientada à performance. Então, ela tem que estar vendo performance, ela vai estar vendo dados a todo momento. Eu não posso colocar na mesma área pessoas que, por exemplo, são focadas em branding, junto com pessoas que estão focadas em performance. Uma das coisas que eu faço uma divisão bem grande é que quando você vai começar a estruturar campanhas de growth, o produto ele já tem que ter sido testado e ele já tem que ter sido aceito, né? Então você não vai ter uma área de growth trabalhando para um produto que, por exemplo, ele está sendo lançado. Por quê? Porque você não vai conseguir escalar, sendo que você não sabe se ainda aquele produto ele teve um fit de mercado, né? Uhum. Então, eu coloco bem essa divisão. Quando você vai ter uma estrutura de growth, quando você vai ter uma área que vai estar pensando nisso, primeiro, ela vai ser 100% focada em performance, porque ela vai estar justamente com base de dados, criando experimentos, querendo escalar aquele produto, e o produto ele já tem que ter sido, vamos colocar entre aspas, aceito, mas ele já tem que ter encontrado o seu lugar dentro do mercado. Porque uma coisa que você não quer fazer é escalar um produto que ainda não sabe qual é o papel dele dentro do mercado, né? Então você não quer escalar algo ruim. E growth, ele é puramente escalabilidade.
Entendi. E como que você estrutura isso hoje no Salesforce? Tá. Hoje no Salesforce da América Latina, aí a gente tem que dividir, porque o que acontece? Quando a gente fala de growth na verdade ele pode se encaixar em vários departamentos, né? Então você tem o growth marketing, onde você vai estar situado, onde você vai ter uma área de marketing, uma área de growth dentro da área de marketing, como você pode ter growth dentro da área de produto, onde o seu objetivo vai ser escalar as funcionalidades que aquele produto tem. Você pode ter uma área de growth dentro da área de vendas, onde você vai escalar a parte de vendas, e você pode ter uma área de growth dentro de Customer Success, né, onde você vai escalar toda a parte do pós-venda. Esses 4 departamentos, eles são chaves quando a gente fala de uma mentalidade de growth. Por quê? Porque você vai passar por todos eles quando você for desenhar qualquer estratégia. Por isso que a gente fala que growth, ele cuida de todas as etapas do funil. Então você não vai ficar só aqui em marketing, você consegue flutuar em todos os outros departamentos, porque em algum determinado momento, alguma determinada etapa do funil, você vai ter que conversar com essas áreas, né? Então, por exemplo, quando você começa ali em topo do funil, você está falando muito de marketing, mas na hora que você vai para o meio do funil, que é quando a pessoa ela vai experimentar o produto, você já está falando de produto, né? Quando você vai efetuar a parte de receita, você já está falando com a parte de vendas. Depois que o cliente ele comprou o produto e ele vai usar o produto, você já está falando com a parte de Customer Success. Então você vai trilhar todas essas áreas, certo? E aí o que acontece? Algumas empresas, você às vezes não vai conseguir trilhar todo esse caminho, porque você vai estar dentro de uma área, que é o que acontece quando a gente fala de growth marketing, né? Então, growth marketing vai estar dentro de marketing e a principal funcionalidade vai ser trabalhar com aquelas primeiras etapas do funil, muito até chegar a hora da venda, que é quando você vai efetuar as vendas, que é aonde eu atuo dentro da Salesforce. Então, a Salesforce hoje, eu sou, tipo, responsável, eu e o meu time, justamente por criar toda essa estratégia de escalar as vendas. E quando a gente começa a planejar isso, então o nosso planejamento ele vai com base em quê? Eu tenho um determinado produto e eu preciso aumentar as vendas deles. E aí a gente vai em busca justamente que a gente coloca desses hacks, né, de o que a gente consegue fazer para escalonar a venda desse produto, logicamente sem, assim, com orçamentos mais restritos, né, para a gente conseguir buscar uma LTV grande, para a gente conseguir buscar um CAC grande, para a gente conseguir buscar um ROI grande. Então, dentro de Growth Marketing, a gente está trabalhando com essa primeira etapa do funil aqui, que é justamente a ligação entre marketing e vendas. Bacana. E como que ele toma conta de todo esse processo, desde awareness, pode dizer? Sim. Tá, desde awareness até a conversão de um novo cliente, depois Customer Success, então você vai manter aquele cliente para ter upsell, cross-sell para outros produtos também dentro da empresa, ou talvez até ter algum plano de fidelidade, alguma coisa para você ter indicação, porque aí você tem essa mentalidade de growth, de crescimento, né? Que aí você vai crescer o business como um todo. Hoje em dia está um pouco mais nessa a moda desse RevOps, não é moda, né? É um departamento novo que está tentando juntar realmente toda essa parte de produto com vendas e marketing, né? Que aí usa as estratégias de marketing para crescer também. Então é revenue, né? Então é o faturamento. Como que, baseado em tudo isso que a gente tem disponível hoje no mercado, como que a gente vai crescer a empresa? Que eu acho que é a ideia do growth, né? Com a sua visão, como que você vê a diferença também desse profissional de RevOps, que é Revenue Operation, para um growth que ou faz a mesma coisa, só muda o nome? Não, na verdade, eu vejo muito o tipo RevOps, ele entrando como uma função para dar agilidade que o growth precisa. Porque, por exemplo, hoje você está com as suas iniciativas de vendas, você está com as suas iniciativas de marketing, tá? E você está escalando aquilo. Na hora que você escala isso, se você não tiver todo esse ciclo preparado, concorda que você vai criando gargalos?
Porque se marketing gera muito e vendas não supre, eu crio gargalo em vendas. Se vendas vende muito, mas o produto ele não está apto a ter tantas pessoas usando, você cria gargalo em produto. Então você vai criando gargalos. Quando a gente fala de RevOps, é justamente o gargalo que a gente cria dentro da parte financeira, que é o quê? Como é que eu agilizo, né, a parte de revenue e a parte operacional que você tem que dar para essa receita ela vir, contratos, né, e tudo mais. Como é que eu consigo escalar isso dentro de uma área financeira, por exemplo, que tem uma tendência a ter uma burocracia um pouco maior por conta, por exemplo, de contratos que você tem que... Então, assim, como é que eu acompanho, né? RevOps entra muito dentro disso. Eu tenho que ter uma pessoa que consiga dar vazão para tudo aquilo que está sendo criado dentro de Growth, justamente para a gente não ter um gargalo dentro da área financeira. Né? Entendi. E aí a gente tem duas, geralmente a gente tem dois setups, né, que, por exemplo, eu vejo muito acontecendo, que é um RevOps dentro de uma área estruturada de Growth ou um RevOps dentro da área financeira mesmo, né, dentro do departamento financeiro. Né? E aí a gente tem algumas prós e contra, né? Porque quando está dentro da área financeira, você vai seguir o fluxo financeiro, e aí, logicamente, que você pode ter, às vezes, um processo um pouco mais lento, né? E quando você tem esse RevOps dentro de uma estrutura de growth, você vai ter um processo mais rápido, mas também muito apto, às vezes, a ter falhas de contrato, a ter falhas em cláusulas, né? O que pode abrir brechas, tipo, no futuro. Então, assim, eu vejo o RevOps ele se encaixando dentro dessas duas estruturas quando a gente fala de growth. E, para mim, a função de RevOps ele entra muito nisso, de dar vazão a todo o fluxo que growth ele tá criando e ele conseguir acompanhar isso sem criar muitos gargalos na sua atividade. Sensacional. E sobre a parte de mensurar, que você também falou que é muita performance, né? A parte de growth. Queria que você falasse um pouco, obviamente, com a sua experiência na Salesforce, mas a sua visão como um gestor de resultado dentro de uma empresa. A ideia de growth é já mostrar resultado, certo? E, ao mesmo tempo, nos clientes atuais, para ver se tem upsell, cross-sell e indicação. Mas, ao mesmo tempo, você também falou que tem essa parte de awareness. Como que você equilibra tudo isso para mostrar o resultado? Você segue meio que um funil mesmo, a ampulheta lá, que aí mostra tudo? Ou você foca realmente só nesses 5%, os 95% deixa para branding, deixa para conteúdo, produto, marketing de produto? Como que você organiza isso e cria uma estratégia para mostrar resultado? A primeira coisa é que, geralmente, Growth, ele trabalha muito em cima da usabilidade e do que o produto ele foi criado. Então, a nossa principal função é usar o produto, né, para promover o próprio produto. Tá? Então, logicamente que a gente vai ter, por exemplo, a gente vai ter a parte de branding. Branding vai estar sempre muito focado em, quero deixar o produto mais apto para mais pessoas, quero que outras pessoas ouçam falar sobre o produto, certo? Isso é uma maneira que, por exemplo, o branding ela vai trabalhar e vai comunicar o produto, mas quando o produto, e aí mais uma vez que eu dou muito foco nisso, para as pessoas elas entenderem que assim, growth só vai funcionar quando o produto ele tiver fit de mercado. Porque quando ele tiver fit de mercado, o próprio produto, ele se ajuda. Exato. Então, as pessoas, elas vão indicando, e aí você tem toda essa parte onde ela advoga, entendeu? A favor do produto, porque a funcionalidade dele é útil. Growth, ele tem que justamente aproveitar isso, que é Colocar mais gasolina, né? exatamente, mas uma gasolina em algo orgânico, vamos colocar dessa forma. Algo que venha, entendeu? Já do próprio produto, tá? E aí você, na verdade, você só vai amplificar, você só vai potencializar aquilo que já é bom. Mas que de repente ele tá limitado ali porque ele tá, por exemplo, só naquela organização, só naquela tribo, mas você sabe que aquilo ali tem voz e você só vai dar aquele gásinho para você poder escalar. Isso escalar, exato. Então, assim, growth não tem como objetivo te convencer, entendeu? O produto ele já convence. Você, na verdade, só vai dar vazão para que aquilo chegue a mais pessoas e que essas pessoas elas cheguem à conclusão que o produto ele realmente ele é bom, né? E aí, voltando, pensando nisso, então assim, a gente trabalha assim com
com todo o funil. E quando a gente pega esses 95% a gente tem sempre que entender o seguinte: isso é uma visão, isso é uma pesquisa geral do mercado. Não necessariamente aquilo vai representar o teu mercado, na tua hora, né? E logicamente que isso varia. Hoje você pode estar com 95,5, no próximo mês você pode estar com 80,20, né? Então assim, você pode estar flutuando nisso. E você pode ir além. Pode ser até que a realidade do teu produto específico seja outro também. E o do seu concorrente seja outro. Então assim, logicamente que a gente tem que ter consciência que a maioria ela ainda não está na fase de compra, lógico. Então você vai estar trabalhando com uma pequena minoria, né? Tipo aqui. Essa pequena minoria, você tem que justamente, quando a gente pensa em growth, você tem que trabalhar ela pensando em como o produto ele vai escalar e como você vai usar a comunidade que já usa o produto a seu favor para você conseguir escalar e aproveitar isso, porque é muito mais fácil você vender com um usuário falando, entendeu, que o produto é bom, do que eu falando que o meu próprio produto é bom. Então, isso é um grande diferencial. Os outros 90%, os outros 95%, você tem que manter ali uma comunicação, né, com ele lembrando o porquê que o seu produto existe. E não simplesmente falar assim, o meu produto ele é melhor por causa disso, né? Mas não. Então, quando a gente fala de growth ele entra da seguinte forma. Esse 5% a gente vai converter, os outros 95% a gente vai dar um teste gratuito. Porque a gente quer que ele use o produto. Porque a partir do momento que ele usa o produto, é que ele vai testar, ele vai entender que o produto ele vai resolver o problema dele para justamente na próximo ciclo ele poder fazer parte desses próximos 5%. Então, assim, algo que eu sempre tento bater o martelo com todo mundo que eu falo sobre growth não vamos confundir growth marketing com marketing tradicional, onde com marketing tradicional você está querendo criar a demanda. Growth ele trabalha com uma demanda já existente e com uma necessidade do produto também já existente. O que você vai fazer ali é encontrar maneiras onde você consiga só dar vazão para aquilo para o máximo de pessoas o suficiente para eles verem como que o produto ele realmente trabalha ou quais são as qualidades que ele tem. Então, eu coloco muito que growth não está ali para te convencer. Growth ele está ali só para te dar a oportunidade de você usar e se tornar cliente. Mais nada. Legal. E como você mede isso? Então, medir é uma coisa assim, hoje a gente está repleto de nomes, né? Então você vai ter LTV, você vai ter CAC, você vai ter MQL, você vai ter VL, você vai ter um monte de coisas, né? Quando a gente fala de growth, então assim, growth primeiro a gente está falando sobre muita experimentação. Por que a gente está falando sobre experimentação? Porque você vai pegando estratégias até você descobrir aquela que deu certo para você conseguir dar o all-in nela, né? Então, tipo, a gente fala que a gente tem várias estratégias mini, né? Nem é a vez, exatamente. Onde a gente vai colocando fragmentos do nosso orçamento, coloca todo mundo para jogo, né? E vê qual é que se dá melhor para aí a gente ir escolhendo aqueles que são vencedores para a gente conseguir colocar a nossa... fazer a nossa escolha. Sim. E colocar o nosso orçamento. A maior questão que eu vejo quando você vai mensurar independente do que você for mensurar, tenha uma sigla só, mensure uma coisa só, tá? As outras métricas, não é que você não vai usar ela, você pode usar ela, mas elas na verdade vão só contar o caminho para você ter a métrica principal. Por exemplo, eu quando monto uma campanha dentro da Salesforce, a minha principal métrica é geração de pipe. Então, eu quero gerar pipe para o time de vendas, tá? Essa é a minha métrica mãe. Então, todas as outras métricas, elas têm que levar a essa métrica mãe. Essa métrica mãe é que vai dizer se as minhas ações elas estão tendo sucesso ou se elas não estão tendo sucesso. E aí, quais são as outras métricas? Ela pode ser a sopa de letrinhas que você quiser. Então, para mim, né, tipo ali no caso, eu posso ter CPL, eu posso ter CPM, eu posso ter impressões, eu posso ter CTR, eu posso ter MQL, eu posso ter todas essas siglas, que na verdade elas só vão contando histórias para mim de como eu chego na minha métrica mãe, que é o pipe, que é o que eu quero gerar. Quando eu não consigo gerar ela, aí eu vou descer essa escadinha de letras, que eu falo assim, ok, eu não gerei pipe por quê?
Ah, porque o anúncio ele não imprimiu tanto? Ok. Por que ele não imprimiu tanto? Ah, porque ele não teve Aí vai uma boa mensagem. Aí você vai caindo, 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 até você conseguir tipo, encontrar aonde você tem que fazer o seu ajuste, né? E isso vai com base em todos os experimentos. Eu tenho, então, por exemplo, eu posso ter experimentos que é justamente para aumentar a pipe. Se o pipe não estiver vindo, porque está me faltando impressão, eu vou ter outros experimentos para me gerar impressão. Se tipo, a impressão não veio, é porque a mensagem está tipo, errada, então eu vou fazer outros experimentos com mensagens diferentes. Então, assim, é sempre a busca, mas sempre buscando uma métrica mãe, que é aonde você quer chegar. Então, eu acho que quando você vai montar qualquer estratégia, qualquer plano, tenha muito claro aonde você quer chegar e qual é a métrica que vai dizer que você está tendo sucesso, né? Então, aqui no meu caso vai ser pipe, pode ser LTV, pode ser CAC, o que for, né? Mas as outras métricas, elas estão ali só para dar sustentação. Então, eu falo assim, quer mensurar? Qual é a métrica que você está buscando? E foca naquilo. E todas as outras, elas viram métricas secundárias que, na verdade, vai só te dizer qual é o caminho para você chegar nela, na métrica principal. Legal. E já para dar um contexto também para o pessoal que está assistindo, ouvindo, por que que o pipe para você é a sua métrica? Por que essa pergunta? Porque tem empresas que ou eles focam só na geração de leads, tem aquela discussão antiga já, né, que não é o melhor caminho. Tem também algumas que vai mais para essa lógica de RevOps, que é vendas. Então, independente se você fez pipe ou não, a qualidade teoricamente não era boa, então não está vendendo e teoricamente a responsabilidade ia ser sua ou não. Então tem essas discussões. Então eu queria que você primeiro desse essa sua visão do porquê escolher o pipeline, né? E depois, se puder explicar também um pouco de cada siglas dessas que você falou, para todo mundo também ficar no mesmo barco que está assistindo ou ouvindo aqui. Não, perfeito. Então vamos começar assim, vamos começar com MQL, né? Por que que eu não uso MQL? Porque o que que é um MQL? É basicamente um lead gerado por marketing, certo? É que tem o lead scoring, né? É o Market Qualified Lead. A gente qualificou porque ele interagiu X vezes ali, teve uma pontuação e converteu. Exatamente. Mas essa pessoa, ela pode ser de um profile completamente diferente daquilo que você está buscando. Só era um curioso. Exatamente. Então, assim, o que que esse curioso, ele tá me trazendo? Ele tá sendo efetivo? Assim, ele vale alguma coisa dentro do funil quando você tá pensando na métrica que, né, você escolheu principal? Não. Então, eu não mensuro muitas coisas com MQL justamente por isso. Porque ali tem muito curioso, tipo, ali tem muitas pessoas que vão ser expostas à sua comunicação e por algum erro pode ter preenchido um formulário, pode ter interagido com a sua marca ou com a sua campanha. Então, ali, na verdade, quando você fala de MQL, você vê assim, ok, o quanto que as minhas ações foram interessantes o suficiente para gerar curiosidade ou interesse. Então, do que isso equivale? Aí eu já vou para outras siglas, né? Então, depois de MQL, eu trabalho com lead válido. O que é um lead válido? Lead válido é justamente as pessoas que se encaixam dentro do meu ICP. Exatamente. Então, se as pessoas elas têm fit com o meu ICP, então ela é um lead válido. Já vai ter que explicar o ICP também, né? Você vai ter que explicar. ICP, Que aí a gente vai adicionando mais siglas, né? Vai ficando mais difícil. o ICP, ele é o nosso Ideal Customer Profile. Então, basicamente, é o quê? É quando você determina qual é a persona da pessoa que você quer atingir. Então, se você é por exemplo, se você é uma empresa que está vendendo tênis de corrida, o seu ICP vai ser mulheres e homens de uma determinada faixa etária, que gostam de correr. Então você tem que ter muito claro quem é o seu cliente. O seu cliente vai ser o seu ICP. Quando você começa falando sobre funil, e aí você está gerando os seus leads, o seu MQL, ele tem o seu ICP dentro, mas também tem outras pessoas dentro. Tem curiosos que podem, por exemplo, ter achado tênis bonito, mas não necessariamente que vai usar para correr, né? E por isso ele vai se desinteressar. Então ele não tem ele não é o profile ideal.
Pode ser também pessoas que acharam que clicaram em um produto, mas viram que clicaram em outra, mas eles acabaram sendo gerados. Então você vai fazer essa separação. Quando você sai de MQL e você vai para um lead válido, você garante que dentro desse lead válido, você está colocando ali dentro o seu ICP. Quem é realmente as pessoas com quem você quer conversar e que tem fit com o seu produto, que faz sentido você conversar com elas. Após isso, você vai justamente colocar essas pessoas, e aqui logicamente que eu estou fazendo um processo muito B2B, porque quando a gente fala sobre B2C, né, só cortando aqui e fazendo um adendo, ele é muito mais objetivo, esse funil, né, porque Então os decision makers ali no meio para você é o principal decision maker, então você está procurando, né? Aqui no caso o tênis, você achou o tênis que você quer, ele propõe a fazer tudo aquilo que você espera, você já efetua a compra, né? Então você não está falando de um processo de um B2B, que ele é muito mais complexo, que envolve muitas licenciadores, exato, usuário. que eu acho que vale a pena até a gente salientar, tipo, ali para frente, porque isso é bem, né, tipo, interessante quando a gente começa, tipo, a falar sobre quantas pessoas elas estão envolvidas dentro de um ciclo, dentro do mercado B2B. É. Mas se a gente for pegar, então, B2B como exemplo, a gente sai desse MQL, a gente vem para esse lead válido, aonde está o seu ICP, e aí depois disso a gente migra para oportunidades. O que são oportunidades? É quando a área, né, de Sales Dev, ou os SDRs, que vão trabalhar esses leads que foram gerados pela área de marketing, eles vão entrar em contato com o seu ICP e eles vão ali identificar realmente quem são as oportunidades. E o que é uma oportunidade? É o cliente que realmente ele tem interesse. Porque assim, mesmo dentro do seu ICP, você pode ter pessoas que, na verdade, estão numa fase justamente de estou procurando só, eu estou só querendo saber quais são as marcas, quais são as empresas que vão, né, tipo, solucionar, mas eu ainda não estou com o problema ali batendo na porta onde eu preciso fechar algo ou com a necessidade latente. Quando você separa a oportunidade, você está separando justamente as pessoas que estão ali latentes. Elas querem realmente evoluir em uma conversa, elas querem realmente consumir o produto. Tá? Os SDRs, eles têm esse papel de identificar essas oportunidades. Uma vez isso, né, tipo, identificado, ele encaminha isso para um executivo de conta. Esse executivo de conta é quem vai conversar com essas oportunidades para aí sim fechar um pipe. Então, os executivos de conta vão pegar todas essas oportunidades e vão verificar, ok, deixa eu identificar dentro dessas oportunidades quem realmente já está ali para assinar o contrato. Uma vez que eles identificam quem são essas pessoas, eles já têm a possibilidade de mensurar a quantidade de pipe que aquela pessoa ela vai poder gerar. Então, por exemplo, se essa pessoa que entrou em contato, ela é uma pessoa que está procurando um produto SaaS e que ela vai precisar de, por exemplo, 10 assinaturas, 10 usuários, ele já consegue estimar em um contrato de 1 ano, de 2, ele já consegue estimar qual é o potencial de vendas que ele tem ali dentro. E aí, com esse potencial, ele já gera um pipe. Então, ó, eu tenho uma possibilidade aqui. E aí, depois disso, ele vai evoluir efetivamente para venda. Por que eu gosto? Eu gosto, imagina. Mas assim, por que a gente foca muito em pipe? Porque o que a gente quer fazer? A gente quer dar combustível para a área de vendas. E aí a gente depois quer deixar vendas ter a oportunidade de fazer o papel dela, que é aquilo que ela sabe melhor, que é executar a venda. Então, o nosso objetivo, veja, é a gente cada vez mais a gente alimentar, né, o departamento de vendas com o máximo que a gente consegue de oportunidades. Por quê? Uma vez que a gente tem isso alimentado, a gente garante não só a receita para aquele período, mas a gente garante receita para outros momentos. Porque quando a gente volta a falar sobre 95% e 5%, então 95% ainda não estão na fase de compra, mas pessoas aqui já podem estar na fase de pipe, que ele não vai virar receita, ele não vai fazer parte desses 5%, agora nesse mês, mas ele já vai poder fazer parte desses 5% daqui 2 meses, 3 meses, e quando a gente trabalha com pipe, a gente está trabalhando com potencial, tá? Ali dentro e garantindo que a gente está dando um longo prazo e garantindo que vendas vai ter material para ser trabalhado durante muito mais tempo. Quando a gente foca em receita, puramente,
a gente está focado no presente. A gente não está vendo o futuro. Então, a gente está focado no nosso dia ali. Eu tenho que gerar receita para esse mês. Mas o que vai ser do próximo mês? Vai ser uma batalha, de novo, saindo do zero? E dali 3 meses, vai ser uma batalha saindo do zero novamente? Lógico que a gente, quando cria essas, né, tipo, estratégias, a gente tá vendo receita, lógico, mas a gente também tá vendo longo prazo. E quando a gente vê longo prazo, a gente tem que continuar alimentando a área de vendas. E aí é que vem essa tipo, importância do pipe. Porque o pipe gerado, você está colocando pessoas que têm intenção de compra, têm potencial de compra, tá? Que podem não necessariamente fechar tipo, naquele mês, mas vai fechar nos próximos. E aí você consegue dar uma harmonizada no fluxo que vendas vai ter, evitando com que você tenha um mês uma venda enorme e no outro mês uma venda muito baixa e no outro mês uma venda tipo, enorme. Então você consegue deixar isso mais Sustentável. exatamente, mais harmônico, né? Sem muitos grandes picos para baixo, para cima ou para baixo. Acho que pra cima é sempre bom, né? Não é? Mas foi muito legal você ter falado isso, porque realmente quando eu falava de growth, era aquela coisa do quase o vendedor louco, sabe? Aquela coisa de performance do cara do digital que vai fazer esses hacks assim pra ver milésimos ali de incremento que eu vou crescer, eu vou fazer de tudo pra converter e pensando só nos 5%. Tudo que você tá falando é basicamente muito das coisas que você falou, o meu ponto de vista era de tipo marketing de produto, tipo um PMM que fazia, talvez pode até ser, só muda o nome, mas que foca realmente no crescimento sustentável daquele produto. E aí tem também o time de ativação, que aí tem essa parte de outreach, que é o outbound, o inbound, cuida de eventos, tudo isso. Mas pelo jeito, essa parte de growth é como se você fosse, sei lá, realmente o diretor de marketing daquela área como um todo. Estou pensando no crescimento dessa empresa como um todo e vamos ajudar todo mundo aqui e fazer isso acontecer da melhor forma possível. Não é só ali pelo resultado, né? Tem também essa parte mais que as pessoas entendem do médio e longo prazo de crescimento. Então eu achei muito interessante você ter falado isso. Mas... Sim, veja bem que assim, isso é uma metodologia muito que a gente tem hoje, onde eu estou trabalhando, né? Logicamente que se você for migrar para outras empresas, growth vai ter sempre uma outra tipo, abordagem. Só ativação ali, né? No 5%. O que eu acho interessante em growth, e aí é por isso que no começo eu coloquei, é que assim, para mim growth, ele é uma ciência, ele não é uma ciência exata, né? Mas ele é algo assim, ele tem que focar em crescimento. E geralmente é o crescimento na meta e na métrica que você quer. Todas as suas ações, elas vão vir justamente com esse objetivo. Então, eu acho que o que é muito importante frisar é que growth, na verdade, é essa dinâmica que você tem de experimentações e validações, sempre como objetivo de chegar na meta que você está buscando. O papel de growth é conseguir fazer em uma semana aquilo que, por exemplo, o departamento de marketing ele levaria 3, 4 meses para ser feito. Então, o nosso papel ele é muito de acelerar atividades, né? Por isso que eu gosto até que eu falo que assim, o erro, né, ou o não dar certo é uma coisa muito presente dentro da área de growth. E é algo que a gente até almeja, porque a gente tem até aquela continha básica que a gente fala assim, né, eu preciso de 10 erros para conseguir um acerto, então vamos errar logo as 10 vezes para a gente acertar. Então, assim, logicamente que essa dinâmica... Essa empresa permite isso, você não vai ser mandado embora no final das contas, tá ótimo. Porque a gente tem que pensar que growth é só uma parte, né, de uma grande tipo, estrutura de marketing, né? Hoje, por exemplo... É um grande laboratório, né? Então, realmente, muito teste AB. E uma coisa que funcionou hoje já não quer dizer que vai funcionar amanhã. Uma coisa que também não tinha funcionado ontem, talvez funcione hoje, que aí tem que voltar a testar algumas outras coisas, canais. Então... Exatamente. Eu acho que essa questão de laboratório, ela é a principal coisa, que é justamente você ter um lugar onde você tem a segurança que ali é um ambiente de teste. Então, tudo vai ser testado ali,
né? E aí as coisas que forem efetivamente boas, elas vão sair dali e elas vão virar campanhas ongoing, elas vão virar campanhas né, contínuas, mas que você tem aquela área para conseguir dar a agilidade que a sua estrutura de marketing total não vai ter. Que é basicamente, quando a gente olha e a gente, né, e aí eu vejo isso muito em algumas multinacionais, o que elas fazem com, por exemplo, startups. Né? A gente pode falar que o departamento de growth é como se fosse uma startup dentro de uma organização de marketing. Por quê? Porque, na verdade, você vai deixar essa área ter a liberdade para fazer ações que você, como Enterprise grandona ali. não pode, né? Ou você não consegue, entendeu? Então, eu acho que entra muito nisso. Tá lá para dar essa viabilidade. E do erro, porque assim, né? A gente ainda brinca, mas assim, quando o erro sai, o erro é pequeno. Ele não é o grande. Então você testa, faz pequenos erros para na hora que sair o acerto, você potencializar esse acerto. Bacana. E só por curiosidade também, como que funciona essa estrutura na Salesforce? Você tem debaixo de growth também essa parte de outbound e inbound, ou é focado mais realmente em digital? Você tem outreach, por exemplo, pessoal ligando para realmente tentar converter desde do frio até o quente. Você tem isso no seu guarda-chuva, ou a Salesforce, como organização, ela se organiza de outra forma? Não, perfeito. Assim, a minha área, ela na verdade trabalha só com inbound. A gente tem uma estruturação aonde a gente tem a parte de outbound, a gente tem outras áreas, mas a minha especificamente a gente trabalha só com essa parte de inbound, né? A gente trabalha só com essa parte de geração. Então, desde a parte orgânica até a parte paga dentro do mundo digital. Legal. E você sabe a proporção de hoje de novos negócios na Salesforce? Quanto que vem de outbound e quanto que vem de inbound? Ó, esse é um número que eu não posso dar. Eu tô perguntando demais já, né? Não, tranquilo. Eu não posso dar ele, né, tipo, exatamente. Mas não foge muito daquilo que a gente tem dentro do mercado, né? Então, assim, no mercado, geralmente... e aí a gente vai vendo, né, tipo, a divisão. Mas no mercado, geralmente, você fica com 50-50, né? Eu posso dizer que a gente tá próximo, legal, isso daí, né? Mas a gente sempre pensando que também é assim, né? Quando a gente fala sobre outbound, principalmente, a gente está falando de tickets maiores, né? Geralmente. Então é quase uma BM, né? Exatamente, Tá, entendi. exatamente. E que existe growth também dentro de ABM. Entendi. Bacana. Eu sempre pergunto isso, eu já perguntei isso para outros convidados também, pelo fato que muitas empresas com essa mentalidade realmente de startup, focar só em estratégia de inbound, porque, querendo ou não, isso foi realmente um boom no mundo, essas estratégias de inbound, né? Faz um e-book, faz alguma coisa, preenche o formulário, você recebe o lead. Fantástica essa estratégia. Mas o problema é que todo mundo ficou na cabeça que é só isso. O marketing agora é só fazer isso. E não é também, né? A lógica de toda essa demanda do topo ali você tem que também ir atrás. Não é só tipo, beleza, você gerou interesse, tal, converteu, bacana. Nós somos humanos, a gente gosta de interação. Eventos é extremamente importante. Ter o contato cara a cara ali toda essa lógica de divisão também, de estratégias, eu acho que isso falta um pouco para os novos profissionais que estão aprendendo marketing e só aprende a parte de inbound, entendeu? Então, eu acho que essa visão realmente é muito interessante, até você ter falado com uma empresa gigante, que já é conhecida, tem também uma grande parte de outbound, então isso é muito legal. Não, com certeza. Quando a gente está falando de uma estrutura de marketing, você está envolvendo muitos outros departamentos. Growth é um deles. Então, hoje, quando você vai em muitas empresas, dentro de marketing, você vai ter a parte de ABM, você vai ter a parte de eventos, você vai ter uma parte preferencialmente focada em branding. Aqui pode ser que algumas pessoas elas me penalizem um pouco quando eu separo o branding
de né, performance. Eu gosto de separar, porque assim, são duas coisas que para mim elas têm objetivos diferentes. São estratégias necessárias, extremamente necessárias. Eu até brinco que performance, eu surfo muito na onda que branding cria. Certo? Então, assim, performance por performance, você vai conseguir vender, mas aquilo nunca vai ser sustentável. Quando você foca 100% em performance e você não pensa no branding que a tua marca ela vai ter. Em um determinado período da minha né, carreira profissional, eu trabalhei em agência. E a agência, eu trabalhava com varejo online. Então, aquilo ali era clique puro. E, assim, uma das coisas que eu gosto muito de salientar, mais uma vez, voltando, quando o produto ele tem que ter fit de mercado. Tá? Quando você trabalha com varejo para mim, varejo online é a prova quando o seu produto ele não tem diferencial nenhum. Porque você vai vender exatamente a mesma coisa que o seu concorrente também vende. Então, qual é o seu diferencial? A gente cai para preço. Na hora que você cai para preço, não tem... Assim, você consegue colocar branding? Lógico que você consegue. Você pode falar que uma Casas Bahia tem mais força que uma outra marca, ou uma Magazine Luiza pode ser mais forte. Então, eu prefiro comprar na Magazine Luiza, ou eu prefiro comprar no Mercado Livre. Você vai colocar branding aí? Você vai colocar branding aí. Mas eu posso estar errado. Mas eu acredito que quando você tem marcas bem-sucedidas, por exemplo, como Magazine Luiza, Casas Bahia, Mercado Livre, Amazon, são marcas que são bem aceitas, sabe? Você cai para preço. Então, você quer comprar uma geladeira, os 4 têm a mesma geladeira. Você vai comprar onde? Naquele que te dá o melhor preço, ou que te dá o menor prazo. Então, quando você chega nessa questão, aonde a gente começa a focar em performance, não se torna sustentável, porque você só vai investir dinheiro atrás de dinheiro, e na hora que você parar, e eu vi isso quando eu trabalhava com agência, as suas vendas ela caem 95% de um dia para o outro. Assim, fechou a torneira, cai, e não tem marca que sustente. Então, por isso que eu falo que branding e performance tem que andar junto. Para mim, tem que ser departamentos diferentes, porque a cabeça de quem está dentro de performance não consegue... Veja bem, consegue, mas assim, não é o foco dele ter a paciência que branding precisa ter e ter as estratégias que branding precisa ter. Porque geralmente a pessoa que está dentro em performance ela é muito imediata. Ela quer ver o retorno na hora, porque ela tá ali justamente buscando o ROI. Então, por isso que eu gosto de separar, porque aí eu coloco o branding com uma área sozinha para essa área ter o tempo dela para conseguir fazer as coisas que ela precisa fazer. Então, dentro de uma estrutura de marketing, você vai ter outros departamentos. Vai ter branding, vai ter performance, vai ter eventos, vai ter relações públicas, que é algo super importante, que eu, por incrível que pareça, eu ouço muito pouco sobre relações públicas, e relações públicas faz uma diferença enorme, principalmente quando a gente está pensando em um branding orgânico, que você não quer pagar por aquilo, né? E você quer ter um relacionamento junto com as mídias, junto com os veículos, para você ter a sua marca ali minimamente exposta, né? Influenciadores também, né? Que já entra também um pouco mais nessa do endorse, né? De outras pessoas. Então, acho que essa pegada de PR é por isso mesmo. Exatamente. E eu acho assim, então, assim, marketing é um universo muito grande, muito grande. A gente não pode cair no erro de resumir que marketing vai ser, de repente, mesmo sendo uma startup, só vai ser growth. Vai ter muito mais coisas envolvidas e precisa ter muito mais coisas envolvidas. Bacana. E já pegando o gancho também disso que você falou, qual conselho você daria para essa empresa pequena e média, que não tem uma estrutura muito grande para fazer branding, tudo isso? Como que ele deveria estruturar? Quando a gente está falando sobre startup, o startup ele tem muito essa questão, né, de escalar.
né? Geralmente startup ela tem, acho que de 3 a 5 anos para mostrar para que veio e para conseguir pagar, né? As séries de seed, pré-seed, A, B, C e para conseguir seguir. Então, assim, primeira coisa é, se eu entrasse em uma startup hoje, tá? Orçamento zero, né? Que é o que geralmente acontece É. quando a gente entra, mas a gente entra no barco sabendo disso, né? Ah, o produto ele tem que estar testado. Se esse produto ele tiver testado e ele tiver um fit de mercado bom, tá? Você como growth, você vai ter que usar o potencial da comunidade que você já tem usando esse produto. E aí você vai ter que escalar isso, tá? E fazer com que isso se torne o seu principal motor de geração. Usar com que a funcionalidade e o propósito que o produto tem se torne a sua principal ferramenta de propagação. Exemplificando. E aí eu vou dar um caso, logicamente que a gente vai voltar para o começo do Growth, quando o Growth ele foi criado, mas vamos falar, por exemplo, de Dropbox, tá? Quando o Dropbox ela tinha sido criada, ela estava competindo ali com o Google Cloud, ela estava competindo com gigantes com muito mais orçamento que eles, tá? E eles tinham o tipo, objetivo de como é que eu cresço, sendo que eu não tenho o orçamento desses caras, eu não tenho a marca que esses caras têm. Mas eles tinham um produto muito bem aceito em uma determinada comunidade. O que foi feito? Vamos usar a própria comunidade como o nosso principal motor. Então, vamos usar como aqui? O que eles fizeram nesse caso? Viraram e falaram assim, ó, se você me trouxer, você usuário do Dropbox, se você me trazer outro usuário, eu te dou mais tanto de espaço, porque o produto ele já foi validado. Então, eu te dou mais da funcionalidade que você gosta do meu produto, entendeu? De graça, se você me trazer mais gente. E é desse jeito que eles usaram para eles poderem amplificar a comunidade. Sem medo, porque eles já sabiam que o produto era bom, e sem medo, porque eles já sabiam que o produto iria ter uma boa aceitação, principalmente porque estava sendo indicado pela própria comunidade. Então, o que eu daria de conselho para alguém que está entrando dentro de uma startup é, primeiro, saber o porquê que o produto existe, qual é o problema que ele está resolvendo, o que os clientes que já são clientes acham do produto e usar os próprios clientes para criar e para aumentar essa base, premiando os clientes com mais do produto. É. Né? Plano de indicação, né? Tipo, plano de fidelidade, né? Que a gente chama. Que a gente fala referral, que é a indicação. Tipo, exatamente, porque assim, a gente tem que, quando a gente não tem verba, a gente tem que usar o próprio produto. Se o produto ele tem um market fit bem feito e ele tem uma tipo, aceitação boa, você concorda que o próprio produto ele se torna dinheiro? Com certeza. Então, se você ter mais do produto, isso não vai ser bom? Então, é justamente isso, é você amplificar. Logicamente que uma estratégia dessa, ela vai por água abaixo se o seu produto ele não tiver fit de mercado, porque ninguém vai querer tipo, indicar isso. E esse é um grande problema para startup, né? Porque eles ainda estão ali no MVP, quer dizer, não é mais MVP, mas eles ainda estão construindo o próprio produto. Eles não estão, tipo, prontos. Eles estão arrumando o avião enquanto ele está voando, né? Então, tem essa pegada e ao mesmo tempo eles já querem também pegar alguém de growth ali. Vamos estourar, vamos agora explodir de vender. Então tem que realmente ter essa visão e é muito interessante isso de ter fit, que aí pelo menos que mostra que tem a demanda no mercado e o mercado está aceitando bem aquele produto, né? Então, O que eu colocaria aí é que assim, se uma startup ainda não descobriu o fit dela, ela precisa de um profissional de growth? Precisa, mas precisa dentro da área de produto. entendi. Porque aí, essa pessoa de growth, ela vai criar experimentos dentro do produto para validar funcionalidades. Então, enquanto em marketing a gente está falando de growth marketing, a gente vai validar comunicação e a gente vai validar posicionamento e a gente vai validar geração, o growth dentro do produto vai validar o produto. Ele vai validar a funcionalidade. Então, ele vai colocar a funcionalidade A versus a funcionalidade B para ver qual que é melhor aceita pelo público. E aí, se aquela for mais aceita, então ele vai escalar o produto para escalar o fit de mercado. Você entendeu? Entendi. Na hora que ele encontrar
o mundo perfeito dentro do produto. Então, é essa funcionalidade que o meu consumidor preza mais. É isso que ele busca mais dentro do meu produto e ele encontra o posicionamento que o produto tem. Aí a gente fala de growth dentro de marketing, porque a gente vai escalar aquilo ali. Mas enquanto o produto ainda não tem fit, essa empresa precisa de growth? Precisa, mas dentro da área de produto. Para escalar e validar todas as funcionalidades que esse produto tem até ele encontrar o que o consumidor gosta do produto. Entendi. Porque isso é muito interessante que você está falando, mas growth de produto, tudo isso que você está falando, para mim era o gerente de produto. Era o dono do produto ali. Então era o gerente de produto que ele é responsável de fazer aquele produto funcionar bem, entender bem o mercado, que isso também é até uma outra discussão que eu acho que dá um podcast inteiro, que hoje o marketing ele não faz tudo do marketing, ele faz praticamente só a parte promocional, né? Porque se for a raiz mesmo do marketing, que é produto, preço, praça, o produto virou os gerentes de produto, os diretores de proposition dentro da empresa, que ficou responsável por cada produto. E se você olhar isso como um todo de uma empresa, é marketing. Você está validando aquele produto no mercado, que é marketing, marketing do mercado, né? Mas aí a gente ficou mais nessa parte promocional. E você explicando desse growth de produto, para mim eu falei, então talvez ou seja realmente um renome, ou é um mindset novo que não tinha antes de gerente de produto para estruturar melhor aquele produto para ter o fit melhor para o mercado. Eu tô certo nessa linha de raciocínio ou realmente é totalmente diferente de um gerente de produto para um growth de produto? Não, tá certo. O que eu acho que a gente precisa entender, porque assim, a gente tem o hábito de pegar ideias antigas, colocar uma nova embalagem e apresentar como um produto novo. Sim. Muito dessas estratégias, elas não são novas. Tanto é que quando a gente fala de growth marketing, se tiver pessoas assistindo a gente que tem 20 anos de mercado, vai lembrar que growth marketing era muito parecido com o marketing de guerrilha. Que há um tempo atrás, uns 10 anos atrás, estava mais na hype, né? Justamente a gente tinha até agências focadas em marketing de guerrilha, que na verdade é quase a mesma coisa que growth. Por isso que eu falo assim, eu não gosto de falar que growth é uma área, é um departamento, por isso que eu gosto de colocar ele muito como um mindset. Você tem que ter um mindset de growth, tá? E aí, assim, o growth ele pode estar dentro de produto, dentro de marketing, dentro de venda, dentro de customer success, e o growth ele tem unicamente o objetivo de acelerar aquilo que a área como um todo ela não pode acelerar. Por exemplo, se a gente começar a falar sobre produto, que você até comentou, o que o gerente de produto ele vai estar pensando? O gerente, ele provavelmente ele vai estar pensando em, primeiro, como é que eu mantenho esse produto funcionando, como é que eu faço para ele suprir ele conseguir aceitar 100 mil acessos ao mesmo tempo. Ele está pensando em manter aquilo. E eu preciso de uma outra área para me trazer inovação. Essa área que vai trazer inovação, ela tem que ir rápido, porque eu tenho que encontrar o meu fit. E aí é esse laboratóriozinho que está dentro de cada um desses departamentos. E aí você vai ter ele lá. Ele vai ser o growth, porque o growth ele tá ali justamente para escalar e para acelerar aquilo que você precisa dentro da sua área. Legal, então acho que uma boa comparação é de laboratório mesmo. Então toda área que você precisar de um laboratório de melhorar aquilo ou pensar à frente é growth. Se você precisar criar experimento para validar alguma coisa, você já tá com os 2 pés dentro de growth. Bacana. E se é um profissional que está ouvindo aqui a gente, o que ele precisa ter como skills, como habilidades para ser um bom profissional de growth? Aí vai depender da área que ele vai estar inserido dentro de growth. Vamos mais para de marketing por enquanto. Quando a gente está falando de marketing, então, por exemplo, eu trabalho muito, eu tô ali com marketing e eu trabalho muito próximo da área de vendas. Tá? Então, eu além do conhecimento de marketing, eu tenho que ter um mínimo conhecimento de vendas, porque eu tenho que saber, né, o que a outra área ela precisa e o que ela vai demandar. Então, isso tudo vai depender.
Se você está falando de produto, você vai ter que saber sobre o que o produto ele precisa. Então, vamos colocar aqui um escopo de uma startup, tá? Que eu sou um gerente de growth marketing dentro de uma startup. E eu vejo que uma funcionalidade não está sendo muito bem aceita pelo mercado, tá? Porque eu tô, tipo, recebendo muito das ações, eu tô recebendo muito feedback que o produto ele não tá indo bem aqui, gente reclamando. Eu, como marketing, eu tenho que entender, eu tenho que ter a expertise da minha área de marketing, mas eu tenho que ter um mínimo de conhecimento, por exemplo, de produto para eu poder saber o que eu vou demandar de produto, entendeu? Porque aí eu vou chegar na minha área de produto e eu vou falar assim, ó, tal funcionalidade, ela não está sendo muito bem aceita. Talvez valha a pena você conversar com o seu departamento de front-end, porque a gente está tendo muito problema de user experience, sabe? Então, assim, você tem que ter minimamente o conhecimento geral das áreas que envolvem o seu trabalho, para você conseguir o quê? Você conseguir demandar deles. Então, eu preciso o quê? Eu preciso ter um conhecimento muito grande de marketing, eu tenho que ter expertise nas atividades de marketing que eu tenho, mas eu tenho que ter um conhecimento geral de, por exemplo, vendas. Quais são as métricas que vendas medem? Eu tenho que saber como que vendas trabalha, se é inbound, se é outbound, qual é o processo que eles têm, para eu saber aonde eu estou impactando eles e como que eu vou demandar deles, né? Então, eu coloco muito isso assim, tenha expertise nas suas tarefas, tá? Que você vai executar. Então, marketing digital, campanhas, campanha paga, é Google, é Facebook, LinkedIn, tudo mais e tal, ok. Seja um expert nisso, mas isso tudo que você está fazendo impacta quem? Impacta departamento X. Então você tem que ter um mínimo conhecimento geral de como esse departamento X opera. Porque é ele que vai dizer, entendeu? Se aquilo que você está fazendo está dando certo ou não. E para você saber isso, você tem que saber como que o outro departamento ele opera. Então você tem que ter um conhecimento geral, tá? Isso significa o quê? Mas eu não sei, eu tô indo para uma tipo empresa e eu não sei qual que vai ser os meus principais tipo, stakeholders ou qual vai ser tipo o principal. Tudo bem. Você não tem que entrar sabendo tipo de tudo, mas na hora que você entrou, você já tem que começar a transitar em todas essas áreas para saber como que elas funcionam para você ter esse conhecimento. Então eu coloco que growth ele tem a expertise dele, mas ele é uma pessoa generalista também. Ele tem que saber como funciona as áreas que ele impacta. Muito legal. Bacana. Acho que precisa bastante, né? Pra ser... Assim, assim, eu caí em growth de uma forma que foi muito curiosa, né? Porque assim, eu fui acumulando áreas, né? Então, quando eu me formei, eu trabalhava com direção de arte. Sério? Eu trabalhava com direção de arte, eu era diretor de arte, então, Como assim, diretor de arte? O que você fazia? É de design mesmo? dentro de agências publicitárias, né, eu trabalhava com direção de arte, então, tipo, o meu papel, eu era mais arte finalista. Então, eu, tipo, recebia os RAFs dos anúncios, e eu ia lá no Photoshop, Illustrator, e eu fazia aqueles RAF virar uma propaganda de uma tipo, revista. Eu fazia, tipo, virar um outdoor, né? Então, assim, esse era o meu trabalho, né? Quando eu comecei. Depois disso, tipo, a internet estava começando a se fortalecer. E aí eu falei assim, cara, eu tenho que migrar para uma parte mais de, tipo, internet. Aí eu fui o quê? Eu fui para web design, né? Porque eu já era designer, né? Eu já tinha direção de arte, eu migrei para web design. Depois que eu migrei para web design, aí começou a ficar interessante aquela parte de UX, né? User experience, tudo mais e tal. Aí eu comecei a migrar para user experience. Quando eu migrei para essa área, eu trabalhava em uma startup que eu sentava numa mesa assim, junto com desenvolvedores, né? Então tinha desenvolvedor front-end, tinha desenvolvedor tipo back-end, e aí eu desenvolvia a arte pro cara do front-end, entendeu? Fazer toda a parte de tipo HTML.
Aí ali eu nem sabia, mas eu já começava, tipo, a pensar mais ou menos nessa coisa de eu tenho que ter a minha expertise, mas eu tenho que saber como que o outro cara trabalha. Legal. Por quê? Porque eu já começava a preparar, tipo, as minhas artes, entendeu? Para dar o menos trabalho para ele possível. Ou fazia coisas que ele iria conseguir replicar em código. Aí com isso, eu tive uma época meio dev da minha vida. Comecei a desenvolver front-end. Aí eu comecei a tipo, estudar depois Python. Aí depois eu fui para uma agência, cara, de canais pagos, né? Que foi a última agência que tipo, eu fui antes da Salesforce. Aí eu, tipo, aprendi toda a parte de pago, toda a parte de SEO, orgânico. Então, assim, automaticamente você vai agregando todos esses conhecimentos, que aí me deu, tipo, a oportunidade de eu conseguir, tipo, entender como que todo esse fluxo ele funcionava para mim. Então, o que eu digo é justamente assim, um profissional de growth, ele tem que ser curioso. E ele tem que querer mexer em tudo, sabe? Porque aí é mexendo em tudo que ele vai descobrindo o que funciona e o que não funciona. E os hackzinhos, né? Aonde que eu posso, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, o que que ele precisa, o que que ele não precisa. Aí você vai conseguindo. Bacana. Agora vamos então para a parte de história, que a gente gosta de ouvir histórias aqui também. Então, eu gostaria que você abrisse seu coração e contasse uma história de sucesso que você se orgulha muito no trabalho, né, em campanha, algo que você fez que se orgulha muito, e depois uma de fracasso, alguma de que não deu certo, né? Porque é muito bom a gente aprender com o erro dos outros, né? Pra gente evitar de errar muito. Então, seria interessante você passar essas duas histórias aí pra gente. Tá, vamos começar pelo pior, né? Aí fez a fecha melhor, já fecha melhor, né? Eu acho que assim, fracasso que tipo, eu tive assim muitos assim quando eu trabalhava em agência, né? Porque você também é tipo exposto a mais marcas, né? Mais tarefas, né? E eu acho que o principal que eu tive ali foi eu justamente eu insistir que eu conseguia consertar um produto sem market fit. Então eu me coloquei em uma posição aonde o produto ele não tinha uma aceitação boa, ele não resolvia o problema que ele se propunha a resolver, e eu insisti que eu conseguia corrigir aquilo com comunicação. Dói, né? Triste. Porque aí ele começa a ser um erro seu. Não é mais o erro do produto, ele passa a ser seu erro, né? Então, a partir do momento que eu fiz os primeiros experimentos, e os primeiros experimentos mostrou que o produto não estava bom, eu naquele momento eu tinha que ter devolvido para a área do produto, certo? Ter passado para eles o que estava acontecendo, para eles tentarem corrigir do lado deles para depois voltar para mim. E eu, logicamente, né, tava mais novo lá na época, eu peguei aquilo como um desafio meu, que assim, imagina, Vou fazer isso acontecer, não vou, tipo, envolver outro, mas vou fazer meu, eu vou corrigir isso aqui. E foi uma insistência muito grande, aonde eu perdi o timing de comunicar isso para produto resolver. E no final das contas, o erro caiu todo no meu colo. Entendi. E eu tive que assumir aquilo sozinho, depois de muito dinheiro investido, né? E aí é nessa hora que também te gera uma tipo, frustração, mas assim, foi um erro que eu cometi, que dali pra frente eu tipo, entendi que assim, cada área tem a sua responsabilidade, você não vai conseguir corrigir erros que vêm de outras áreas. Então, a melhor coisa que você pode fazer é passar para outra área para ela fazer tipo a correção, né? Muito legal. É um insight muito valioso esse. Errei uma vez para nunca mais. E agora vamos pro sucesso. Eu acho que sucesso, assim, eu tive uma experiência muito boa logo quando eu fiz a transição, né, de agência, né, tipo para Salesforce, aonde eu consegui, tipo, identificar e me relacionar muito bem com a área de vendas, né? Bacana. E aí o sucesso foi
eu ter conseguido fazer com que marketing e vendas, Nossa, é o sonho, né? Por isso que eu falo, como, olha, como parece um troféu esse, né? ter conseguido colocar, tipo, a minha área junto com a área de vendas e a gente ter se tornado uma unidade, sabe? Aonde as coisas elas nascem dentro, tipo, dentro do meu time e elas são conduzidas pela área de vendas, assim, fluidamente. Então, hoje a gente tem um, tipo, relacionamento que é muito orgânico e muito harmônico, aonde meu time ele tem feedback na área tipo, da área de vendas. A gente não se ofende quando vendas fala que uma campanha não está funcionando, entendeu? Pelo contrário, a gente pega esses insights e a gente transforma aquilo em ações e a gente devolve. Então, a gente criou todo esse ambiente de teste. A gente fez com que Growth pegasse venda junto, porque a gente testa, já recebe feedback deles e a gente já refaz os nossos experimentos, a gente pega, testa. Então, assim, são duas áreas que estão funcionando muito bem, tá muito fluido. Sensacional. E agora, uma última parte. Qual dica, qual conselho você daria para quem está ouvindo a gente aqui hoje para ser realmente um profissional de marketing melhor, para ter melhores resultados, alcançar o próximo passo? Qual é o conselho que você daria de fechamento aqui desse episódio? Eu colocaria da seguinte forma, né? Eu tipo, acredito que todo mundo que esteja trabalhando com marketing já entenda muito bem de marketing, tá? Sabe fazer os planos, sabe montar as estratégias, mas eu colocaria que, assim, saiba que tudo aquilo que você está fazendo impacta ou uma pessoa ou um outro departamento. Busque entender o que acontece depois daquilo que você faz, mesmo indo em outro departamento. Porque quando você busca isso, você entende, entendeu? Qual é o propósito daquilo que você está tipo, executando e como aquilo vai tipo, impactar outras áreas. Sabendo disso, você vai conseguir se ajustar, né? E fazer cada vez mais um trabalho mais redondo para o próximo passo, né, tipo, acontecer. Eu acho que quando a gente começa, a gente tem aquela visão muito de a gente conseguir, tipo, executar o trabalho, a gente conseguir fazer as coisas certinho, a gente desenvolver, tipo, um plano, mas a gente acaba não vendo o fluxo todo. Então aquilo nasce aqui, mas qual é o propósito? Para onde vai? E para quem vai? E quando aquilo chega no outro lugar, ele está sendo, como que aquilo está sendo tratado, né? Então quando você começa a, tipo, entender para quem você está fazendo, que é muito interessante. A gente trabalha com marketing, então assim, a gente tem dois clientes, né? A gente tem o cliente que a gente está pensando, que é o público final, que vai ver a sua ação, né? Mas a gente tem o nosso cliente interno, que é a área de vendas, que é quem vai usufruir de tudo aquilo que você está fazendo. Exato. Então você tem que ter feedback dos dois, para você saber exatamente o que você vai, tipo, fazer. Então, se eu deixaria algum conselho sabe, transite nas outras áreas. Entenda como o seu trabalho impacta, tipo, as outras áreas, e não só isso, como as outras áreas veem o seu trabalho. Para aí você, dessa forma, cada vez mais conseguir fazer um trabalho mais redondo possível, entendeu? Dentro daquilo que você consegue da sua área. Olha, Danilo, muito obrigado mesmo pela sua presença, pelo seu carisma, seu conhecimento, ter compartilhado aqui com a gente. Realmente foi muito válido. Obrigado por ter usado suas férias também, estar aqui passeando para vir aqui conversar comigo. Espero que você goste também do livro. Não, com certeza. E você vai ser sempre bem-vindo aqui também para outros episódios, porque com certeza vai ter muito assunto aí que a gente pode conversar. Não, muito obrigado, Léo, por toda essa oportunidade. Obrigado por estar podendo conversar com o seu público. E eu estou sempre aberto, qualquer coisa, fique à vontade para
né, me achar lá no LinkedIn, fazer qualquer pergunta, Claro. eu tô sempre disponível. E chegamos ao fim de mais um episódio aqui no B2Bcast. Mas se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, porque vão ter várias outras entrevistas como essa, tá? Então, se você gosta desse universo de estratégias B2B, esse é o lugar certo. Então, curta, compartilha, comenta se você teve alguma dúvida ou o que achou mais interessante. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.